quando a gente fala em emoção, muita gente pensa que emoção é algo do tipo, não, eu tenho que cultivar minhas emoções positivas, emoção, eu tenho que ter emoção boa, emoção só positiva, felicidade, alegria, enfim. Sendo que, na verdade, a função das emoções, o papel das emoções, ou seja, a natureza criou as emoções na gente, para quê? Olha, infelizmente ou felizmente, acho que mais felizmente, as emoções não foram feitas e não foram criadas para fazer com que a gente tenha bem-estar. O papel das emoções, de um ponto de vista da natureza, da evolução, ou seja, quem criou o ser humano falou, olha, eu vou colocar a emoção nesse ser humano aqui, para quê? Para sinalizar para a gente o nosso comportamento. Olha, eu vou adiante nisso ou eu não vou. Então, as emoções, de um modo geral, elas têm um papel. Cada emoção tem uma função. E essa função, dentre as diversas funções das emoções, né, o desenvolvimento, comunicação, indicar, por exemplo, situações de perigo, própria sensação de bem-estar que vai sinalizar para mim, por exemplo, olha, eu vou manter isso aqui porque isso está me fazendo bem, ou eu vou me afastar disso aqui porque isso está me fazendo mal. Então, as emoções, elas têm um papel, elas têm uma função que não é fazer a gente sentir bem. Então, essa que eu acho que é a grande questão das emoções. E assim, só para me fechar essa questão de emoção, ou seja, elas não foram criadas para a gente sentir bem. Esse é um ponto. Claro que aqui, ao longo da live, aqui, o Gustavo vai falar muito, a gente vai ver, tem estratégias que a gente tenta entender isso e modificar isso. Agora, então, a função da emoção é mover a gente, tá? A própria palavra emoção, né, do latim é isso, é mover para fora, fazer com que a gente vá em direção ao comportamento ou evite esse comportamento. Então, esse é o papel da emoção. E agora, Gustavo, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria que você falasse também, é o seguinte, tá, gente? Isso aqui, olha, muita gente fala assim, como assim, né? Esse médico pirou, né? Mas eu vou falar para você, gente, que a emoção é algo físico. Emoção não é mental, emoção é físico, tá? Eu brinco, claro que tem sim, gente, tem um componente mental na emoção, né? Mas quando você está triste, isso não é simplesmente um pensamento triste. O seu corpo, ele manifesta a tristeza. Pensa, quando você está triste, quando você vai descrever para alguém que você está triste, como que você fala? Ah, eu não sei, é uma coisa aqui no peito que está apertado, no meu pescoço, eu estou com um nó aqui, né? Eu estou muito estressado, eu estou muito cansado, parece que o mundo está nas minhas costas. Então, assim, a emoção ela tem um caráter físico, né? E um caráter comportamental e físico. Então, emoção, ela é físico. E é um estado físico que a gente tem e a gente dá um significado para isso. Então, isso, Gustavo, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E isso vai ter um impacto muito grande, porque a gente trabalhar regulação emocional e tratar a emoção não é falar de emoções. Falar de emoções, a gente cai na positividade tóxica. Olha, não fique triste, não chore, não faça isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a visão sua aí das emoções, dessa questão que eu falei da parte física e da emoção. Bruno, e nós não ensaiamos isso, hein, cara? Eu tô achando fantástico. Pessoal, nós não ensaiamos isso aqui. E ele começou a falar de um assunto que eu queria expor, porque a visão milenar que o budismo, que a filosofia oriental traz, ela é assim. Nós temos 5 sentidos físicos, né? É o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. Legal? Mas nós temos um 6º sentido, que é a mente. A mente com as suas habilidades de pensamento, imaginação, né? De sentimento. Quando essas sensações, que são a nossa interface física com o mundo, quando nós encontramos com o mundo, desse encontro sensorial, esse encontro sensorial produz, junto com a mente, o que nós chamamos também de emoções. Então, as emoções, do ponto de vista milenar do budismo, elas são a consequência inevitável de um encontro sensorial com o mundo e desse encontro sensorial encontrando com a nossa mente, que é essa capacidade nossa de abstração, de presença, de atenção. Então, a emoção, ela tem
É como se fosse uma moeda, né? A cara e a coroa, que pertencem, ambas, a cara e a coroa, à mesma moeda. Então, a nossa experiência no mundo, quando nós transitamos no mundo, nossa experiência mental, ela está interligada. Não tem como separar as sensações do sensorial mesmo, né? Com as nossas experiências mentais. Então, dessa interface surgem vários fenômenos subjetivos. Um deles são as emoções. Então, as emoções têm absolutamente um pé na nossa composição física. Então, quando nós ficamos tristes, o nosso corpo fica triste junto. Quando nós ficamos alegres, o nosso corpo se alegra junto. E essa, talvez, Bruno, seja uma grande sabedoria de saber usar o corpo para produzir emoções. Perfeito, perfeito. Você entende? Acho que essa questão de aprender a usar o corpo para produzir certas emoções e, digamos assim, deixar de cultivar outras é fundamental. Só que isso, e eu concordo com você, cara, isso não é ensinado. Isso deveria ser ensinado nas escolas. No primeiro grau. Começar no primeiro grau. Cara, eu fui professor de física há muitos anos. E os meus colegas professores, eles entravam em sala de aula, né, com os alunos assim, pessoal, fiquem atentos, pedindo atenção, mas de uma forma falada, verbal. Mas ninguém ensinava aqueles alunos como alcançar a atenção plena usando o corpo. A postura, por exemplo, de sentar-se ereto, de colocar as suas costas na postura ereta, já traz uma certa atenção para mim. E é interessante o que você está falando, Gustavo, porque quando eu comecei a falar aqui que a emoção é algo físico, né? Então, assim, a emoção, claro, eu falo isso de uma forma bem assim, enfática, é para meio quebrar a objeção para o pessoal chocar. Como assim emoção é física? Claro que tem um componente mental que é um significado que você dá para as sensações corpóreas e físicas. E aí, dentro disso que você está falando aí, de mudar a postura, a gente entra muito na questão da regulação emocional, onde se você fizer uma postura oposta à sua emoção, você tende a mudar a emoção. Então, por exemplo, mas eu acho que você vai falar isso bem mais para frente, mas já que você puxou esse assunto, por exemplo, a pessoa está triste. Ela não vai negar a emoção dela de tristeza, ela vai aceitar aquela tristeza, mas ela pode rir, como se fosse, por exemplo, um artista da Rede Globo, né? Olha, não é a positividade tóxica dela negar a tristeza, mas se ela assumir uma postura corporal que remete à alegria, ela tende a dar um nó na cabeça dela e indiretamente ela começa a modular essa emoção. Da mesma maneira, se você está com raiva, você tende a ficar mais rígido. Se você relaxa, mas isso eu vou deixar para você falar bastante. Mas aqui, a ideia que eu estou falando, isso aqui a gente costuma chamar até de ação oposta. Eu acho que você trabalha bastante com isso. Então você vai falar isso com muito mais propriedade. Mas isso é algo que as pessoas não sabem. Então, assim, as emoções, né? As emoções, elas têm um correlato físico interno muito grande, ou seja, neurotransmissores, pressão, coração, respiração, sudorese, taquicardia, palpitação, ou seja, tem um componente corporal interno muito grande e também um componente externo. A gente vê. Uma pessoa que olha para mim agora, ela consegue ter uma noção mais ou menos como é que eu tô. Se você olha uma pessoa e fala, aquela pessoa não está muito bem, ela está triste. No trânsito, alguém te dá uma fechada. Por exemplo, uma coisa que há alguns anos atrás, eu me estressava muito em trânsito. Depois que eu comecei a fazer a ação oposta, né? Ou seja, o cara me fechou no trânsito. Qual que é o meu instinto natural? Poxa, seu safado, seu isso, seu aquilo. Na hora que eu adoto uma postura mais de compaixão com a pessoa que me fechou no trânsito, e isso não é positividade tóxica. Eu posso estar até com raiva e reconhecendo a minha emoção de raiva, reconhecendo que aquele motorista está totalmente errado, mas se eu enceno, se eu incorporo ali em mim uma postura de ator mesmo, como se eu não tivesse com raiva daquela pessoa, o meu corpo comunica com a minha mente e eu tenho uma tendência a eu regular as minhas emoções. Mas isso eu acho que você vai falar bastante aí para frente. Acho que seria até bom se você falasse um pouco disso também. Bruno, e sabe por quê? Que até intuitivamente a gente procura fazer isso e muitas vezes até não sabe como, né?
A gente tenta mudar uma situação incômoda para a gente, nesse caso específico do trânsito, por exemplo, porque segurar essa raiva toda, ou essa mágoa, é como segurar uma pedra de carvão em brasa na mão, né? Então, isso de segurar uma emoção negativa dentro e não realizar uma ação oposta para tentar equilibrar isso, no fim das contas, vai desregular o nosso emocional. E aí eu acho interessante, talvez, a gente comentar um pouco o que seria uma regulação emocional, né? O que seria uma regulação emocional, o que não é regulação emocional, porque existe algum mal compreendido a respeito da palavra regulação. A pessoa pode achar que eu vou reprimir minhas emoções, né? Eu vou ficar bem o tempo todo, eu não posso sofrer, não posso ficar triste, que é a positividade tóxica. Eu tenho que me mostrar um cara legal o tempo todo, um cara alegre o tempo todo, e isso não passa de uma maquiagem. Não passa de uma maquiagem mal feita. E que, na verdade, agrava, né? Agrava o problema. Porque se eu não exponho, se eu não coloco para fora, se eu não falo, se eu não trato disso, esse fogo dessa brasa do carvão na mão vai para onde? Vai para o fígado. Os orientais chamam isso de fogo do fígado. Então, de desequilíbrio interno. E, no final das contas, vai provocar doenças, enfim. Mas falar disso, né? Lidar com isso. Então, a regulação emocional nunca foi repressão do sentimento. Nunca foi repressão. Nunca foi. Passa mais por uma estratégia. Como lidar com as situações emocionais adversas? Elas ocorrerão. Você será fechado no trânsito, né? Porque o mundo é extremamente competente em te contrariar. Gostei dessa. Claro, o mundo é muito competente em nos contrariar. Então, os desgostos acontecerão. Agora, como lidar com isso de uma forma menos reativa? E veja, a palavra-chave do treinamento mental da cultura oriental, do budismo, da meditação, é abaixamento da reatividade. Uma pessoa treinada mentalmente é aquela que consegue abaixar a sua reatividade límbica. Mas você ia falar alguma coisa sobre regulação emocional? Não, é porque aí você entrou num tópico extremamente interessante e eu só vou puxar um link, assim, para algumas doenças, não que eu vou entrar nessas doenças, mas quando você fala, por exemplo, de positividade tóxica e negar as emoções, ou seja, não aceitar essas emoções, né? E aí você vai falar depois da questão de não julgar, enfim, mas isso dentro, por exemplo, de alguns modelos de transtornos, por exemplo, olha só, quando a gente fala assim de desregulação emocional, o que a gente está querendo dizer com a palavra desregulação emocional? A emoção, de um modo geral, você tem um evento que vai desencadear essa emoção. E essa emoção, ela vai demorar um tempo para ela ir subindo, 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 atinge o seu pico ali e começa a descer. Isso aí tem uma curva mais ou menos padrão, né? Cada um tem uma sua, mas de um modo geral, você ficou com raiva, a sua raiva começa, cresce, 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 atinge um pico e depois ela vai desaparecendo. Existem algumas pessoas, tá? E aí sim, talvez não, por questões até genéticas e de genética, que já tem uma natureza biológica, a emoção um pouco desregulada. Como assim uma emoção desregulada? Olha, ela atinge o pico da emoção de uma forma muito intensa, maior do que as outras pessoas. Então, por exemplo, você falou algo que eu gostei. Eu falo uma coisa que você gostou. Você vai ficar feliz. A sua felicidade ela vai subindo de forma lenta, atinge um pico e depois ela vai decrescendo e desaparece. Só da pessoa já ter isso em mente, que a emoção é transitória, já dá um certo alívio que você pode falar isso depois. Mas, enfim, quem tem desregulação emocional, de um modo geral, tá? Ela vai ter um pico muito rápido de tempo, então ela vai ficar com raiva muito rápido, com uma intensidade de raiva maior do que a média das pessoas, e essa raiva vai demorar muito tempo para descer também. Então, veja bem, você tem um pico mais rápido, a intensidade dela vai mais em cima, e ela demora um tempo maior para desaparecer. Ah, tá bom, mas o que isso tem a ver com o transtorno mental? E aí entra a questão desse ambiente que invalida as emoções. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem desregulação emocional, por naturezas biológicas, a gente acabou de falar aqui que a emoção tem um componente físico,
muito grande. Se o ambiente acolhe demais essa pessoa, isso muitas vezes pode evoluir, por exemplo, para um transtorno de personalidade dependente. Aquela pessoa insegura, tudo ela tem que pedir opinião para a mãe, para o pai, para o namorado e tal. Quando o ambiente ele invalida as emoções, e aí entra a positividade tóxica, que é você invalidar as emoções. Como que é invalidar a emoção? Olha, eu estou com raiva. Não, você não pode ficar com raiva. Sua vida é muito boa. Você tem uma casa boa, você tem uma família boa, você tem um casamento bom, você tem saúde. Você não pode estar triste. Você não pode estar com vergonha, porque você é bonita, você é isso. Isso eu estou invalidando a emoção daquela pessoa. E é importante deixar claro que essa invalidação emocional, não necessariamente a pessoa que está invalidando faz isso de propósito. Não faz isso porque é mal, faz muitas vezes porque não sabe lidar com aquela situação do outro. Quando essa pessoa tem uma desregulação emocional e ela é invalidada nas suas emoções, isso normalmente vai evoluir para a pessoa vai tentar regular essa emoção de maneiras desadaptativas. Por exemplo, o uso de álcool e drogas. Por exemplo, transtornos alimentares estão muito associados com isso. A pessoa tem uma desregulação emocional, um ambiente invalida, isso muitas vezes vai gerar uma anorexia, uma bulimia, enfim. E o mais clássico de todos, quando a pessoa tem uma desregulação emocional e ela é invalidada pelo ambiente, isso tende a evoluir, por exemplo, para transtorno de personalidade borderline. Então, olha só, a pessoa tem uma desregulação emocional, e o que é essa desregulação emocional? Atinge um pico de emoção mais rápido do que a média, e essa emoção tende a desaparecer. Aí chega a família, chega quem está próximo e fala, não, você não pode sentir isso, pode parar, cria vergonha na cara, vai trabalhar, vai fazer isso aqui. Está invalidando a emoção daquela pessoa. Ela tende a desenvolver um transtorno de personalidade ou drogas, e além disso, tá, o comportamento de automutilação tem muito a ver com isso. Porque se a pessoa está tendo uma dor, a emoção é algo físico. A pessoa está tendo uma dor interna física muito grande que ela não sabe nomear. E quando ela pensa em nomear, o ambiente vem e invalida. Na hora que ela transforma aquilo, por exemplo, num corte, ela está nomeando a dor dela. Olha, está doendo meu braço, mas eu tenho um nome para isso aqui. É uma faca que está cortando o meu braço. Então, uma das maneiras de você lidar com pessoas que estão se automutilando e tal, o primeiro passo é isso, é você rotular a emoção. Isso eu acho que você vai falar, mas enfim, é o que, olha, qual que é a situação, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou fazendo. Então, assim, a desregulação emocional associada a um ambiente muito invalidante, falar 100%, Gustavo, é muito difícil. Mas eu arriscaria dizer que é próximo de 100% que isso vai evoluir para transtornos mentais graves. Graves. Eu acho muito provável. Desregulação emocional mais ambiente invalidante, eu vou falar 100%. 100 é muito forte, mas assim, vai gerar transtornos mentais, normalmente de personalidade ou alimentar, grave. Mas agora eu vou deixar você falar. Muito engraçado, Bruno, que você citou como aspectos invalidantes, né, duas situações que, em resumo, seriam mais ou menos assim, situações de confirmação ou de reprovação. Isso, na tradição milenar, é o apego e a aversão. Olha só que louco. Quando você faz o exercício de reconhecimento mental daquilo que está acontecendo na sua cabeça, e a orientação do treinamento que nós damos é não entrar em julgamento. Por quê? Porque o julgamento é a bifurcação entre apego e aversão. Gosto e não gosto. Certo e errado. Bom e mal. Essa bifurcação, ela é invalidante. Foi engraçado que você trouxe duas situações, no caso ambientais, que invalidam a experiência emocional e que fazem o sujeito atender a uma desregulação. E esses aspectos invalidantes, na tradição milenar, são os famosos apego e aversão. Por isso que na meditação, que no treinamento da atenção plena, nós treinamos o tempo todo uma postura mental que não alimenta nem o apego excessivo e nem a aversão excessiva. Ou seja, a gente pretende desenvolver e cultivar um estado mental livre da reatividade. Mas que reatividade é essa? É a reatividade que vai te levar ou para o apego ou para a aversão. Ou para o agarramento ou para a fuga. Que, no fundo,
é aquele nosso velho mecanismo de defesa ancestral, né? Fuga e perseguição. Fugir do predador, do dinossauro que quer comer a gente e tal, e perseguir a caça. Então, essa informação básica, né, ancestral, inconsciente às vezes em nós, se ela não for educada, e aí eu acho que a regulação passa muito por essa conscientização. Perfeito. Acontecendo, mas de uma forma leve, isenta, o mais isenta possível, sem esse peso do julgamento, da mutilação, da reprovação ou do agarramento da dependência, porque a dependência e a mutilação representam o apego e a aversão, né? Exato. Então, exatamente. Então, eu acho que a postura a ser cultivada é de um reconhecimento da emoção, sem a negação da emoção, mas sem alimentar aquela emoção negativa. A raiva, por exemplo, quando alguém te fecha no trânsito, né? Quando alguém me fecha no trânsito, eu, ao invés de soltar mas que cara, não sei o que lá, eu reconheço a emoção surgindo, brotando, mas eu tenho aceito, mas tenho um microsegundo, um milissegundo para decidir se eu vou entrar nela ou se eu vou recuar um pouquinho e desenvolver uma postura, né, para contrabalancear uma ação oposta daquela emoção que surge. A regulação emocional é isso. E aí, Gustavo, é muito interessante isso aí que você está falando, que aí a gente está falando aqui de regulação emocional, de tomar ação oposta e tudo mais. Mas, na verdade, para a gente conseguir fazer isso, a pessoa, muitas vezes, ela já tem que ser preparada antes da situação. Porque na situação, você não vai conseguir regular isso se você já não tem um treinamento anterior. Porque, olha só, a emoção, vamos pegar, por exemplo, uma emoção de raiva. Ela tem duas vias. Ela tem uma via rápida e ela tem uma via mais lenta. Qual seria a via rápida? Você recebeu lá, você recebeu o seu estímulo, a pessoa te fechou no trânsito, né? Isso vai mandar uma mensagem para uma região do seu cérebro, do tálamo sensorial. Esse tálamo, que é uma área do nosso cérebro, vai mandar para outra área, por exemplo, para a amígdala, que é a área da raiva, que é rapidinho. Tálamo, amígdala, você já responde. Você vai xingar, bater, querer brigar. Essa área cerebral que conversa com a outra mais rápida, ela é muito rápida, não dá tempo de pensar. É isso que faz uma pessoa matar a outra, uma agressão no trânsito, que depois ela fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque enquanto essa emoção, essa via rápida está acontecendo, uma via mais lenta também está acontecendo. Olha, o seu tálamo recebeu a informação. Aí ele vai pegar essa informação e vai mandar para o seu córtex sensorial, que ele vai analisar a situação e elaborar uma resposta mais racional. Poxa, o cara me fechou, mas talvez ele estava perdido. Mesmo se ele fosse sem educação, não justifica eu brigar, eu tenho minha vida, deixou embora. O seu córtex vai raciocinar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que ele manda essa mensagem para a área cortical que vai raciocinar o problema, ele manda também para uma outra que não raciocina, que já toma o comportamento meio que imediato. Uhum. E aí, se você tem essa noção que na hora da emoção você não vai... A parte que vai raciocinar, a parte mental que raciocina a situação, ela precisa de um tempo para digerir aquilo ali, para te falar qual é a melhor decisão. Se você já sabe disso antes, já treinou isso antes, uma maneira que você pode fazer durante aquele momento é tentar ganhar tempo. Olha, deixa eu ganhar um tempo aqui, enquanto minha parte aqui está pensando para... E claro que você vai treinando isso, treinando, isso se torna até meio que automático. Então, quando eu falei, por exemplo, de tomar ação oposta, eu não sei se talvez ficou alguma dúvida, tomar ação oposta não é negar as emoções. Tomar ação oposta eu estou morrendo de raiva, mas eu vou incorporar um ator e do ponto de vista físico, em termos de expressão facial, contração muscular, em vez de eu armar uma postura de briga, eu armar uma postura mais relaxada, é algo contraditório mesmo. Você vai... E um ponto importante é que fazer essa regulação emocional contraditória, né? Ela é treinamento. Isso não é algo espontâneo, isso é algo deliberado mesmo. Você não vai conseguir falar, eu vou regular a minha emoção aqui. Não. É algo que você tem que forçar. Essa regulação ela tem que ser aprendida. Por isso que isso tem que ser ensinado em escola, na minha opinião, a partir do 1º grau. Você falou uma coisa interessante, que muitas vezes não dá tempo de pensar, não.
Aí, o que a tradição milenar usa? O corpo. Nós colocamos o corpo numa postura específica, por exemplo, relaxamos a face. Experimentem isso quando estiverem conversando com alguém, discutindo calorosamente com alguém, né? Ainda mais 2022, um ano cheio de política aí para dar pano para manga. É bom para agora que tá bom para testar, né, Gustavo? Exatamente. Quando estiver rolando aí o sururu emocional com alguém, faz uma experiência, relaxa a face e conversa com a face relaxada. O seu corpo meio que dá um mole, não entende. Pô, mas você tá com a cara fechada. Mas você relaxou a face, aí meio que a emoção vai desarmando. Então, é uma técnica, sim, que você tem que usar o corpo físico. Agora, você quer ver uma outra forma de lidar com isso também? Quando você citou o exemplo aí, né, do reconhecimento da raiva no trânsito, e aí você fala para você mesmo assim, né? Não, eu estou com raiva, mas eu vou fazer uma ação oposta. Esse reconhecimento interno, ele pode ainda melhorar. Ele pode ser assim, uma raiva surgiu em mim. Sim. Você percebe? No eu estou com raiva, no eu estou com raiva, há uma identificação psicológica do sujeito com a raiva. Mas quando eu falo uma raiva surgiu em mim, ou uma raiva surgiu aqui, eu já tenho uma distância psicológica do fato, do fenômeno. E aí eu não preciso envolver com ele como o ator que se envolve com a raiva. Eu posso ocupar um outro lugar no palco, de um ator que observa essa raiva. Um ator que ironiza aquele motorista barbeiro que me fechou, por exemplo. Mas isso só vai ser possível se eu conseguir cavar essa distância psicológica usando o corpo como postura e como postura mesmo, e uma postura mental. Isso é treinamento. Pessoal, infelizmente, se não treinar isso, e treinar muito, sabe? Isso. A gente, na hora, não sai. Teve uma pessoa, enquanto você falava, eu não quis te interromper, mas teve uma pessoa, deixa eu tentar ver se eu acho. Aqui, ó. A Jucimara Veloso. Ela falou assim, olha, eu não consigo disfarçar a minha cara, doutor. E eu achei interessante ela falar isso, porque, na verdade, não é fácil. E não é disfarçar também, não. Acaba sendo você tentar modificar, né? E aí, para isso, você vai ter que fazer uma espécie de um estudo prévio. Olha, qual que é a cara que eu vou ter que fazer aqui, né? Eu acho que a terapia do riso, que é algo oriental também, baseia muito nisso, né? Se todo mundo que está vendo agora a gente começar a rir forçado, vamos começar a rir, gente, todo mundo ri. De um modo geral, você tende a entrar num estado meio de felicidade mesmo. Passa, você está num lugar, você te conta uma piada, você pode estar triste, você começa a rir demais, pelo menos de uma forma transitória, a sua mente ela entra em sintonia com o seu corpo. Então, digo mais, Bruno, eu fiz uma experiência uma vez, estava numa praia, muito feliz mesmo, comecei a sorrir para as pessoas, gratuitamente. Cara, eu via pessoas passando perto de mim com cara que de repente desarmavam e me retribuíam em sorrisos, sem trocar uma palavra. Eu estava de bicicleta, andando, e aí eu ia cruzando pessoas e simplesmente sorria para elas. É impressionante o efeito que isso causa, não só em nós, mas como nas pessoas que estão ao redor, cara. É muito... E isso, inclusive, dentro da psiquiatria, né, a gente usa um termo que é muito comum, que às vezes alguns pacientes psicóticos isso está um pouco prejudicado, porque eles muitas vezes têm uma dificuldade de modular a emoção, é o que a gente chama de embotamento afetivo, rigidez afetiva. Não é que o paciente psicótico ele não tenha emoção, mas muitas vezes ele te conta algo triste e algo feliz com a mesma expressão facial. Isso na psiquiatria a gente chama, por exemplo, de irradiação afetiva e contaminação afetiva. Isso é muito importante para nós, profissionais de saúde, psicólogos que estão assistindo a gente, ou psiquiatras, ou para mim mesmo. Ou seja, essa irradiação afetiva e essa contaminação afetiva, a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, se eu atender 20 pacientes deprimidos num dia, se eu não trabalhar isso em mim, chega no final do dia eu estou deprimido também. Se eu atender 20 pacientes bipolares ao longo de um dia, chega no final do dia eu estou hipertímico, eu estou agitado. Porque, né? Eu lembro, por exemplo, hospital, às vezes o pessoal brinca muito. Você chega em ala, por exemplo, você vai numa ala, por exemplo, de pacientes bipolares, é super divertido o clima, né? E os profissionais de saúde, a gente acaba entrando no clima também. Você vai atender muito paciente deprimido, você começa a meio que deprimir junto. Então, isso é um treinamento,
né? Isso é um treinamento que a gente tem que fazer, porque essa contaminação afetiva e essa irradiação afetiva, eu acho que o termo é irradiação afetiva, mas não é contaminação, não. Tem outro termo que me falhou a memória aqui agora. É irradiação afetiva, enfim, né? A irradiação afetiva é quando eu afeto o ambiente. É isso que você fez. Você irradiou o seu ambiente. Agora, o ambiente também, ele te afeta. Então, se você não trabalha isso, você chega numa empresa, o seu ambiente de trabalho, ele tá aquele clima muito tenso, se você não se protege disso, você vai entrando, de acordo com a banda vai tocando, você vai entrando, né? Então, isso é interessante, isso que você falou. Agora, hoje nós vamos dar aqui para o pessoal, tá? Eu quero dar pelo menos uma dica prática, eficiente, de como usar o corpo e a respiração para promover regulação emocional. Vamos fazer isso mais um pouco no final. Eu acho que a gente pode falar um pouco também agora sobre as emoções obstrutivas, né? Quais são as emoções que na nossa concepção, pelo menos na minha, a gente deveria ter mais cuidado para regular, sabe? Para olhar com mais cautela. Eu até escrevi lá no na nossa copy, né? Sobre a ansiedade, a raiva e o medo. Na visão oriental, tradicional, essas três emoções, elas são bloqueadoras da mente, né? Por várias razões. A principal delas é que tanto a ansiedade, quanto o medo, quanto a raiva, elas nos roubam uma coisa muito importante, o quê? A experiência do momento presente. Quando nós estamos com raiva, ansiosos ou com medo, nós sofremos o que se chama de deslocamento temporal psicológico. A gente vai para um outro lugar, mentalmente, que não é a minha experiência sensorial, o meu encontro com o mundo no agora. E essa lacuna que se cria, ou seja, é meio que como que eu desocupo o meu ser aqui do presente e vou viver a minha história de raiva. Eu vou xingar a pessoa. Quantas vezes eu não tenho amigos lá no trabalho que ficam xingando as pessoas mentalmente e você vê a pessoa falando alguma coisinha. Ela está brigando com alguém ali, xingando, entrando em conflito, né? Então ela perdeu a conexão com a realidade ao redor dela, com o presente imediato. Então essas três emoções, elas têm essa característica de bloquear nossa mente para a experiência do momento presente, onde a vida real se apresenta. E por isso elas nos roubam tempo, energia, claro, nos roubam saúde e presença. Então essas três emoções, elas deveriam ser muito bem observadas, não reprimidas, né? Mas também nem, vamos dizer assim, nem nutridas em excesso. É normal ficar ansioso? É super normal. A ansiedade é uma emoção natural em nós. Você vai fazer uma viagem para o exterior, vai fazer uma prova, você vai ficar ansioso, não tem jeito. É natural você ter medo? É natural ter medo. Assim como a raiva brota em nós naturalmente. Agora, a gente não precisa ficar cultivando isso o tempo todo, né? Esse excesso de cultivo de uma postura nervosa, raivosa, rancorosa, ou de uma postura ansiosa, ou de uma postura medrosa, o cultivo excessivo dessas emoções nos bloqueia para a vida. E aí você fica num aquário fechado, né? Respirando essa carga pesada. Então, essa atenção, né, nessas emoções bloqueadoras, na regulação emocional, eu sempre falo muito aqui, sabe, Bruno? E aí eu sugiro muito as ações reguladoras, né? Eu falei hoje no meu Instagram sobre uma, que é a atividade física, né? Nada melhor do que você usar o corpo, despertar o corpo, né? E colocar esse corpo aonde? No presente. Porque quando você faz uma atividade física, você tem que estar atento, né? Você não consegue jogar peteca pensando no ontem, ou no amanhã, ou na raiva. Você tem que estar atento ali, né? E usar o seu corpo no presente. E ao fazer isso, você naturalmente vai se harmonizando com essa experiência que é a experiência da realidade ao nosso redor. Então, a atividade física é um regulador fenomenal. A fala, conversar sobre as emoções. Então, eu tenho raiva de alguém, eu não gostei do Bruno, não. Ô, Bruno, seu cabelo está muito torto para mim. Então, ô, Bruno, vamos conversar aqui, cara, eu tô achando isso, tal. Falar sobre as emoções.
uma outra regulação formidável. Extremamente importante. E não só falar, muitas vezes escrever, ou em algumas situações até pensar mesmo sobre ela, né? O que é isso que eu estou sentindo aqui? Tentar nomear as emoções. É importante também. Acho que eu te interrompi. Não, vamos trocar a bola aqui. Quer dizer, a fala, né, ela regula demais as emoções. Abrir o coração. Não levar para o coração, né? Esse termo também é oriental. Quando alguém nos diz alguma coisa ou uma situação acontece que nos magoa e você não sabe expor isso e falar, claro, né? É uma fala não reativa. Tem que ser uma fala que também tem uma escuta não reativa. O que se chama hoje de escuta ativa, né? Está muito falado nas empresas isso, escuta ativa, fala não violenta, são aspectos da comunicação de uma forma lúcida. Então, colocar essas questões para as pessoas, ouvi-las, né? Eu desenvolvo uma prática com os meus alunos aqui, que fazem treinamento comigo, eles têm que escrever cartas. Perfeito. Ou agradecendo pessoas com as quais eles têm coisas entravadas. Porque ao escrever essas cartas de desculpa ou agradecimento, você necessariamente fala do problema e vai desembolando isso, né? Então, atividade física, fala, né, lúcida e, claro, não posso deixar de falar, na prática de meditação. Ótimo. A meditação, que é o meu carro-chefe aqui, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E aí, Gustavo, só para a gente pegar o norte, que vai ser muito legal essa parte que você falou, prática, que você vai fazer daqui a pouco, assim, só para tentar dividir um pouquinho, eu só queria comentar o que uma pessoa falou aqui, olha, ela comentou assim, olha, nossa, não é fácil, viu, a Tati. E isso é um ponto importante pelo seguinte, realmente não é fácil, gente, tá? Uma vez eu fiz uma publicação, eu falei assim, olha, as pessoas muitas vezes dizem assim, mas eu não tenho condições de fazer um tratamento, remédio é muito caro, consulta é muito caro, não sei o que. Os melhores tratamentos são de graça. Mas os melhores tratamentos dão trabalho, não são fáceis. O melhor tratamento para quem tem insônia é regular um horário, definir uma agenda certa, um horário para acordar, um horário para dormir, evitar celular à noite, luz à noite, café à noite, refrigerante à noite, televisão à noite, acordar e dormir no mesmo horário. Você tem sonolência de dia, o melhor tratamento é tomar um banho de sol de 30 minutos a 1 hora. Esse é o melhor tratamento para insônia, mas as pessoas, de modo geral, não querem. Por quê? Porque dá trabalho. Uhum. Aí a pessoa prefere um tarja preta e fica assim, olha, saiu um medicamento novo aí para tratar. Um medicamento novo para tratar insônia chama higiene do sono. É o que a Verônica falou. Não é, na verdade, eu errei. Não é um medicamento novo, é um medicamento muito antigo. Não é um medicamento, é um remédio antigo. Para quem não sabe, a diferença entre remédio e medicamento é medicamento você prescreve ali para a pessoa tomar. Remédio é qualquer medida que você faz para tratar alguma coisa ou melhorar algo, é um remédio. Então, o melhor remédio para tratar insônia é a higiene do sono, que é de graça. Ai, mas eu preciso de um médico, eu preciso de alguém para me orientar, eu não tenho dinheiro para consulta. Vai na internet e digita higiene do sono. Só que a gente, por natureza, nós, seres humanos, a gente tende a focar nossa atenção nas dificuldades, em algo que é negativo, o que é barato é ruim. Os melhores, eu não vou falar de remédio aqui, mas os medicamentos padrão ouro, para a maioria das doenças que tem, são medicamentos mais antigos, que já estão validados, medicamentos de preço até mais acessível. Agora a pessoa quer tal medicamento, é o mais caro, é o melhor. Os melhores remédios são de graça. Quer dormir bem? Horário para acordar, horário para dormir, regula o sol, regula a alimentação, ponto final, acabou. Ai, mas você está generalizando. Claro que eu estou generalizando, estou falando para 230 pessoas. Pode ter uma pessoa ou outra aí que realmente já fez isso tudo e que não está dando certo. Porque as pessoas muitas vezes elas querem argumentar para te derrubar. Elas vão falar assim, mas você está generalizando cada caso. Claro que cada caso é um caso. Aqui eu estou generalizando mesmo. Não estou analisando um caso individual das 230 pessoas que estão aqui. Mas eu estou generalizando que essa fala que eu estou falando, ela se aplica, sem a menor sombra de dúvida, à maioria das pessoas que estão aqui. Pode ter uma ou outra que não, que realmente ela tem uma questão mais bioquímica ali do sono, uma doença propriamente do sono. Mas na imensa maioria das vezes, é ambiente.
Ai, como que você previne infarto? Você tem que tomar a estatina mais cara? Não, você tem que mudar a alimentação e fazer atividade física. Entende? Só que as pessoas... E é difícil. Essa conversa que a gente está tendo aqui, colocar isso em prática, nós não estamos falando que é fácil, não. Porque quem falar que é fácil, vai entrar na onda da positividade tóxica, vai entrar na onda do ambiente invalidante e vai agravar. As pessoas têm uma tendência a achar que intervenções psicológicas, conselhos, não têm efeitos colaterais. E tem sim. E tem sim. Né? Teve uma modalidade de psicoterapia, por exemplo, há uns 20 anos atrás, que foi testada em estudos para TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que ela mostrou o seguinte: quem foi submetido àquele tipo de psicoterapia piorou o transtorno. Então a terapia, a terapia que a gente está conversando aqui, ela pode ter um efeito muito benéfico, se for feito por pessoas que sabem fazer, mas ela pode ter um efeito colateral também, assim como o remédio. Então, assim, nada do que a gente está falando aqui é fácil. Assiste essa live que a sua emoção está regulada. É difícil, mas é de graça. É difícil, Bruno, mas é de graça. Bruno, assim, e esse ponto é importante, pessoal que está nos assistindo, requer esforço consciente. E outra, falar disso não é o mesmo que fazer. Palavras não cozinham arroz. Aqui, Perfeito. por exemplo, aqui no Centro Zen, aqui em Lagoa Santa, nós temos práticas semanais e mensais para treinar isso. Inclusive, no próximo sábado agora, quem estiver aqui em Belo Horizonte ou Lagoa Santa, vai ter o dia pleno, que é um dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, dedicado ao treinamento da meditação e atenção plena. Por quê? Porque se não fizer, não funciona. É difícil? É impossível? Não. Para alcance de todo mundo? Sim. Perfeito. A meditação, olha, eu tenho 25 anos ensinando meditação. 25 anos. Eu nunca vi um caso em que a pessoa, isso não dá para mim. Não, ela pode não querer fazer, mas que ela tem acesso e é possível, beleza. Mas dá trabalho. Tem que ter prática e tem que ter persistência. Claro. E não é também essa coisa de, eu vou ler tudo a respeito, eu vou entender na cabeça. Não, tem que botar o corpo para fazer. Essa é a grande questão da regulação emocional usando o corpo. Se você não treinar as novas posturas corporais, que irão gerar novas posturas das redes neurais, se você não treinar isso, não acontece. E aqui, Gustavo, eu acho que assim, se a gente fosse pensar, por exemplo, nessa questão de regulação emocional, só rapidinho aqui, ó. Isso que a gente está falando vale para tudo, tá, gente? Agora, a pessoa chega janeiro, a pessoa quer ir para a praia, quer viajar e quer ter um corpo bonito. O que ela já começa a fazer em outubro? Pesquisar remédio para emagrecer, pesquisar métodos aí de plásticos aí para ficar bonito. Agora, por que ela não fez o ano inteiro uma atividade física, uma dieta, entendeu por que ela está ganhando um peso? Não estou falando, gente, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando que quem tem obesidade é preguiçoso. Não é isso, tá? Tem pessoas que têm, sim, problemas metabólicos e tudo mais. Mas como eu estou falando, eu estou generalizando. De um modo geral, tá? Aquilo que dá trabalho, as pessoas não querem. Isso daria outra live. Por que também, né? A gente pode pensar. Por quê? Aí já entrar dentro da saúde mental. Por que a pessoa procrastina? Por que as pessoas querem a coisa mais fácil? Aí nós vamos entrar, por exemplo, em sistema de recompensa, aí muda o disco. Mas, de um modo geral, o que eu estou falando aqui é o seguinte, olha, a grande maioria dos tratamentos são baratos ou de graça. Eu tenho certeza que tem um tanto de gente querendo, argumentando mentalmente contra isso que eu estou falando. Não, esse método tá doido, claro que não é, que não sei o quê. Fala isso, mas consulta é preço, não sei o quê. Porque a gente tem essa natureza a dificultar as coisas. E uma vez aconteceu o contrário também, Gustavo. Foi interessante. Uma pessoa entrou no meu perfil, né? As pessoas é assim, né? Elas entram, às vezes não gostam. Em vez de sair, não. Elas entram para detonar, né? Mas, enfim. A pessoa entrou e falou assim, você nem parece psiquiatra. As coisas que você está falando aí é muito óbvia. Você tem que falar coisas mais complexas. Eu acho que foi algo que eu falei sobre que medicamento tarja preta causava dependência. Poxa, mas é o óbvio mesmo, é que ninguém faz. É o óbvio. Eu estou falando óbvio. Mas a gente vai desligar aqui e ninguém vai fazer o óbvio. É óbvio que o tarja preta causa dependência, mas é o remédio mais prescrito, é o remédio que todo mundo toma, é o remédio que todo mundo quer, é o remédio que tem idoso caindo, morrendo, e o povo está tomando, não quer fazer higiene do sono, mas quer tomar o tarja preta.
E aí você fala isso, vem uma pessoa e fala, é óbvio. É óbvio mesmo. Quem falou que não é óbvio? Né? Agora, o difícil é como fazer esse óbvio. Então, às vezes você tem que falar e martelar. Agora, só para você entrar aí nessa parte mais técnica aí, que eu até falei, olha, mostra lá pessoal, Gustavo, que eu acho que vai ser interessante e tudo mais, é o seguinte, eu acho que a gente até perdeu um pouquinho aqui, mas um grande questão da emoção é o seguinte, olha, a emoção, ela existe. E ela precisa existir, tem uma razão dela existir. O problema da emoção, seja ela positiva, seja ela negativa, é quando você não sabe o que fazer com ela. Então, olha, eu tenho uma emoção, seja raiva, seja tristeza, seja qual for. Eu não sei o que fazer com ela. O que vai acontecer com essa emoção? Eu fico perdido, eu não consigo dar um norte para essa emoção. E isso tem agravado muito nos últimos tempos por conta acredito eu, nunca li nada a respeito, mas acredito que é até por conta da positividade tóxica. Porque a positividade tóxica nada mais é do que um ambiente invalidante das redes sociais. Quando eu falava lá no início de ambiente invalidante, a positividade tóxica nada mais é do que isso. A hora que chega uma pessoa de determinadas profissões e chega e fica falando assim, gente, vamos pular, vamos pensar positivo, o mundo está acabando e está todo mundo pensando positivo, morreu não sei quantas pessoas de Covid, vamos pensar positivo. Isso é positividade tóxica. É diferente de você analisar um problema, e aí você poderia até, eu não sei se na meditação vocês trabalham, por exemplo, com questão de aceitação radical, aceitar a verdade como ela é e tudo mais, pode ser algo interessante. Olha, está morrendo muita gente. Eu preciso aceitar essa situação. Aceitar é diferente de conformar. Né? Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Né? Um jogador lá da Chapecoense, o goleiro caiu, o avião caiu, ele perdeu a perna. Né? Olha, ele precisa aceitar que ele perdeu a perna. Isso porque, a partir do momento que ele aceita isso, ele vai virar um atleta paralímpico, ele vai trabalhar isso. Enquanto ele não aceitar isso, ele está entrando em sofrimento. Agora, o fato dele aceitar isso não o torna uma pessoa banana, por exemplo, que não vai brigar na justiça por questões do avião, que não tinha gasolina, sei lá mais o quê. Né? Então, assim, você aceitar uma verdade não necessariamente é você conformar com ela. E quando eu trabalho aceitação com o paciente, eles relutam assim, não, mas eu não posso aceitar isso, se eu aceitar isso eu viria um banana. Olha só, Santos Dumont, ele só inventou o avião porque ele aceitou que ele não podia voar. Então, a aceitação é você tomar aquelas coisas como que você não pode mudar, que você não tem controle, e aceitar aquilo ali. É o velho ditado, perfeito. Aceita que dói menos. Meu namorado me largou, eu não aceito. Então sofre. A partir do momento que você aceitar isso, né, você pode até questionar. Né? Poxa, por que isso? Por que aquilo? Então eu vou reivindicar um direito. Se você está sendo injustiçado... olha, a corrupção existe. Eu não concordo com a corrupção. Mas ela existe desde que o homem é homem. Eu preciso aceitar esse fato. A corrupção existe. Agora, aceitar que a corrupção existe é diferente de concordar com a corrupção. Eu posso aceitar que ela existe e isso, por exemplo, me transformar num juiz de direito para correr atrás e tentar mudar isso. Agora, enquanto eu não aceitar, ela vai continuar e você vai alimentar o seu sofrimento. E aí, eu vou deixar você entrar agora, só para me finalizar aqui, Gustavo, é o seguinte, olha, para regular a emoção, a gente tem que partir de 3 princípios. Olha, a parte mental, que é isso que eu estou falando aqui agora, a parte física, que você vai falar bastante agora, essa parte de respiração, e a parte comportamental. Então, por exemplo, olha, como que eu rotulo a emoção do ponto de vista mais mental? Vou esquecer a parte física. Eu falei que a emoção é física, mas a parte mental. O que é importante eu nomear a emoção? Olha, aconteceu esse evento comigo, fechado no trânsito. Eu fui fechado no trânsito. Então, o evento, fechada no trânsito, eu senti isso. Quer dizer, antes, aconteceu esse evento no trânsito, eu pensei isso. Por exemplo, esse motorista não podia ter feito isso comigo. Foi o pensamento que veio na minha cabeça. Esse pensamento me gerou uma emoção. E eu posso tentar nomear. Meu coração acelerou, eu fiquei mais rígido, fiquei isso. E eu tive um impulso de descer do carro e brigar. Isso eu estou rotulando a emoção. Eu estou nomeando a minha emoção. É fácil? Claro que não é fácil. É um treinamento. Então, olha, situação, pensamento, emoção e comportamento. Eu fiz um rótulo da emoção. Né? Isso é interessante, Gustavo, que, por exemplo, as doenças psicossomáticas,
a gente sabe que pessoas que têm menor grau de escolaridade, pessoas que têm dificuldade com linguagem, elas têm mais doenças psicossomáticas. Por que elas têm mais doenças psicossomáticas? Porque elas têm maior dificuldade de fazer isso, de nomear o que está sentindo. Se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não sei o que está acontecendo comigo, está um caos dentro de mim, e eu não sei o que está acontecendo, isso tende a gerar problema. E aí entra essa positividade tóxica que fala que ninguém pode sofrer, que ninguém pode ter nada. E sabe o que está acontecendo hoje? É muito triste isso. É o que a gente chama na psiquiatria de alexitimia. Que é o quê? É a ausência de emoções. As pessoas não querem ter mais emoções. E aí fica uma busca desenfreada por medicamentos. Principalmente medicamentos tarjas pretas. Ou seja, porque eles têm essa capacidade de dar uma certa anestesiada. Se eu estou triste, eu vou lá e encho a cara de remédio. Muitas vezes eu sinto uma anestesia emocional. Hoje, mais cedo, eu participei de um programa de televisão que eu falava sobre TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe, por exemplo, que medicamentos tarjas pretas, de um modo geral, nas primeiras horas do estado pós-traumático, ele tende a agravar o transtorno. Então, uma mulher foi vítima de um abuso sexual, a pessoa teve um acidente grave no trânsito, foi roubado, enfim. E ela fica com aquele apavoramento, aquela tristeza. A tristeza é uma emoção comum pós um trauma. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem um medicamento para não sentirem nada. Entrar no estado de alexitimia. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer com essa emoção. Então, quando eu rotulo a minha emoção, olha, aconteceu algo, eu pensei algo, eu senti algo e eu fiz algo. E se você trabalha isso, esse fiz algo vai ser substituído por eu tive o impulso de fazer algo, mas eu tomei uma ação oposta. E aí você vai começar a trabalhar isso daí. Esse é um ponto importante da regulação emocional, que é o rótulo das emoções. Tá? Tem alguém falando de psicopatia, mas aí já entra outra coisa que é algo associado com problema na empatia. Daria outra live também. Então, um ponto é esse, rotular as emoções. Agora vai entrar o seu ponto. Agora eu vou deixar você terminar. O seu ponto, isso, a planilha ABC. ABC, que a Verônica está falando, é modelo de Ellis, né? Situação, pensamento, emoção e comportamento. Né? Esse modelo ABC foi criado por um psicólogo, né? O Ellis. Então, assim, é fundamental trabalhar isso. E a partir do... Não, Beck, o ABC, se não me engano, não é de Beck, não. Mas, enfim, vou discutir com a psicóloga, ela deve estar mais certa que eu. Mas eu, se não me engano, o ABC é de Ellis, tá? Não é de Beck, não. Mas o Ellis contribuiu com Beck, né? Mas do modelo ABC. Mas, enfim, vou bater boca com você não, porque você está mais certa que eu, tá? E aí, Gustavo, feito a regulação, feita a rotulação, e não a regulação, rotulou a emoção. Ora, logo no início da live, eu falava que a emoção tem um componente físico muito forte. Então, a gente tem, por exemplo, ativação simpática, ativação parasimpática. Ou seja, eu brinco com os pacientes assim, que o sistema nervoso autônomo simpático, de simpático ele não tem nada, né? Que ele só gera desconforto. E a gente tem o contraponto do parasimpático. Ou seja, eu rotulei a emoção, nomeei para ela, coloquei ela dentro de uma situação. Agora, o que está acontecendo com o meu corpo? Como que está a minha respiração? Como que está a minha transpiração? Como que estão os meus músculos? Aí eu vou deixar para você, que é a parte que você vai explicar para a gente assim, olha, como que eu rotulei a parte cognitiva, a parte do pensamento. Agora, como que eu regulo essa emoção? Beleza, eu estou pensando isso tudo que você me falou, mas a minha respiração está demais. Eu estou todo rígido, eu estou contraído, minha temperatura subiu, e como que eu modifico isso? Aí vai ter as técnicas aí comportamentais, de relaxamento e tudo mais, que agora eu deixo para você dissecar isso aí para a gente. Ô Bruno, só para acrescentar, na sua fala muito legal sobre a postura mental, né? Quando surge uma emoção brota em nós, e nós então vamos começar uma regulação, começar ou intermediar por meio de uma postura mental, primeiro de reconhecimento. E aí eu vou linkar com aquele papo da aceitação. Por que a aceitação não é uma atitude passiva, de banana, né? A cultura nossa tende a afirmar isso. Eu não vou ser um cara que aceita, porque se eu tentar, eu vou ser passivo, né?
Por que não é verdade isso? Porque para você aceitar, a primeira coisa necessária é que você tenha percepção daquilo que vai ser aceito. Ou seja, que você tenha condições lúcidas de entender a situação que vai ser aceita. Então, antes da aceitação, existe uma atividade intensa de percepção lúcida. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não percebi? Então, a aceitação, ao contrário do que se pensa, pressupõe uma atividade, uma postura ativa enorme antes mesmo da aceitação. Eu só posso aceitar aquilo que eu vejo. Então, antes de aceitar, eu preciso de ver. E aí encontra-se uma atividade interna de liberdade. Porque uma vez que eu consiga ver uma situação, a visão é o começo do quê? Do fim da ignorância. A visão é o começo do fim da ignorância. Se eu não ver, eu me mantenho na ignorância. E para aceitar, eu preciso de ver. Então, dizer que a aceitação é ser passivo, isso é um contrassenso. É um grande contrassenso. Então, quem aceita está ocupando uma postura muito mais ativa do que quem reage. Quem reage é reativo. Ele vai para lá e para cá como uma marionete de circo. Ele não está no exercício da liberdade dele. Ele não está vendo os estímulos que o fazem reagir. Então, quem reage é reativo. Mas quem aceita, claro, uma aceitação lúcida, ele é ativo. Né? Nós não estamos aqui falando que o cara aceitar tudo também. Existe um limite de bom senso para uma aceitação lúcida, óbvio. Né? E eu acrescentaria também a essa postura mental o reconhecimento da impermanência. Quando eu reconheço a impermanência nas minhas próprias emoções, que elas brotam, duram um tempo e depois cessam. Quando eu reconheço a impermanência, que é a chave básica da filosofia oriental, é reconhecer a impermanência do universo, da vida, de nós mesmos. Esse reconhecimento da impermanência me dá outro grau de liberdade, porque eu não preciso de ficar escravo da emoção. E outra, eu não sofro para sempre, a tristeza não é para sempre, nem a alegria. Eu entendo que as emoções surgem, duram um tempo e passam. E aí vem outra, e vem outra. Então, o meu reconhecimento, ele pode envolver aceitação e percepção da impermanência. Eu aceito a emoção, eu olho para ela e falo, surge em mim uma raiva. Beleza, já dei o primeiro passo, eu vi. Lembrando que a visão é o começo do fim da ignorância. Depois que eu vi, eu reconheço que ela é impermanente. Mas ela passa. Porque ela dura um tempo e depois vai embora. E como é que eu faço isso, na verdade? Usando a respiração como âncora referencial. É aí que entra a harmonização com o corpo. Porque, por enquanto, isso é nível mental. Isso é subjetivo. Mas como é que eu conecto isso com o meu corpo? E aí que entra, talvez, a comecinho da prática de meditação, que é usar respiração e postura corporal. A prática meditativa, isto é, a prática do cultivo, postura mental equilibrada, usando o corpo da respiração, é a maior regulação emocional que se pode realizar. E quando você usa o seu corpo e a respiração, você já está no presente. Você saiu daquele devaneio emocional, você saiu daquele impulso e voltou para o presente. Voltou a ocupar o seu corpo. E como é que você faz isso? Respiração abdominal. E eu vou ensinar uma técnica de respiração abdominal. Você vai usar o seu ventre, ou seja, a sua barriga, na região do umbigo. Quando você inspirar pelo nariz, essa região vai levemente expandir, estufar. E quando você expirar pelo nariz também, essa região vai suavemente contrair. Então, no começo, para auxiliar, coloca a mão na barriga e sente. Você inspira, a barriga expande um pouquinho. Você expira pelo nariz, a barriga
entra um pouquinho. Claro, isso é melhor percebido com a coluna reta. Então, essa respiração abdominal visceral, ela tem um poder imenso de provocar, primeiro, uma presentificação do nosso ser. Nós ocupamos o presente. E segundo, um acalmamento da turbulência mental. Você inspira, a barriga expande, você expira, a barriga contrai. Primeiro passo é esse. E aí, treinando essa respiração, treinando a respiração abdominal, mais a postura coluna ereta, você já começou a meditar. E aí eu quero falar para o pessoal que o seguinte, meditação nunca foi não pensar em nada. Meditação nunca foi esvaziar a mente. Mesmo que na meditação você consiga, por vezes, experimentar uma vacuidade, ou seja, um alívio da pressão dos pensamentos por alguns instantes. Mas seria o estado de flow? Isso aí seria o estado de flow? Seria o estado de flow. Você perceber o fluxo dos pensamentos, mas sem a repressão de reprimi-los. Ah, não posso pensar em nada. Quantas pessoas me procuram e falam, Gustavo, eu não sei meditar, eu não consigo meditar, porque eu não consigo parar de pensar. Aí eu respondo, mas quem te falou que meditação é isso? Quem te falou que meditação é parar de pensar? Porque a própria ideia de parar de pensar já é um pensamento. Então é um contrassenso. A meditação é a testemunha, é o reconhecimento desse fluxo interminável de pensamentos, de emoções, mas a partir de um outro lugar. De um lugar que aceita, sem julgamento, sem apego, sem aversão, e que percebe a impermanência deles. Meu amigo, se você consegue fazer isso, observar a impermanência, e não entrar no julgamento, ou no apego e na aversão, você é um ser livre na sua cabeça, livre como o vento, e você consegue lidar com as situações, sejam elas tensionantes ou atraentes. Você lida com quaisquer sensações. Pois não, Bruno? É interessante você falar isso, porque nós, seres humanos, nós somos julgadores por natureza. Então, é importante você frisar que isso tem que ser treinado. Porque o pessoal fala, é muito difícil, é muito difícil. É difícil mesmo. Né? Um atleta, um jogador de futebol, enfim, tem que treinar. Meditar, não é, eu não estou correto? É um treinamento. Você não está falando que é fácil. Você está falando como fazer. Agora, para isso, a pessoa vai ter que despender um certo esforço. Né? Eu costumo falar o seguinte, o nosso professor ancestral, que foi o Buda, né? O Buda ancestral, que viveu há 2.500 anos atrás, ele praticou por 6 anos. Se ele praticou por 6 anos, por que alguém quer praticar um dia? Ou nem praticar, experimentar esse estado de liberação? Se você observar aqui, ó, em torno da cabeça dele, tem um arco dourado. Isso é uma representação simbólica da liberação mental em todos os sentidos. Então está para todos os sentidos liberado. Não há mais apego e aversão. Não é que ele não sinta as emoções. Ele sente as emoções, mas não há envolvimento de julgamento, de apego e de aversão. E aí, ao contrário do que possa parecer, você consegue experimentar a realidade com muito mais intensidade. Porque não existe aprisionamento. Mas esse é outro papo também. Mas o que eu queria deixar para o pessoal é uma técnica de respiração básica e eu vou acrescentar o relaxamento corporal. O relaxamento muscular corporal é uma outra técnica que regula as emoções e que pode ser usado, pode ser treinado todos os dias para você ir ganhando mais domínio do seu corpo, mais proximidade com ele, mais ocupação do seu corpo. E como é que é essa técnica? Com essa respiração que eu ensinei, que é a respiração abdominal visceral, junto com ela, enquanto você respira assim, você começa a soltar os músculos do seu corpo, mas de cima para baixo, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Por quê? Porque você vai usar a gravidade a seu favor. A atração gravitacional tende a puxar todos os seus músculos para baixo. Então você vai usar o sentido da gravidade para facilitar o seu exercício. Então você começa sentindo a região da cabeça, você sente
respira e comanda soltar. Solta o músculo. Então, se você está muito enrugado na testa, solta a testa, solta a face e vai descendo. Respira, percebe trapézio, solta. Respira, percebe ombros, vai descendo para o peito e solta. Estou aqui um pouco mais rápido, mas isso é lento, tá, pessoal? Você vai fazendo isso lentamente, passa ali 30 segundos em cada região, respira 1, 2, 3 vezes, e aí solta. Então, percebe, respira e comanda soltar. O que é que nós estamos treinando, Bruno? Reconhecimento, percebe a tensão, está tenso, percebe, ó, tenso, percebe, reconhecimento, respira, ocupa seu lugar e solta. Ação oposta, atenção. Entende? Esse treino já é o treino da regulação. Reconhecimento, aceitação, consciência e comando de soltar. Postura oposta. Então é muito importante fazer esse exercício muscular da cabeça, passando por todo o corpo, aí vai para o peito, região da pelve, abdômen, pernas, até os pés. Sempre escaneando, nós chamamos isso de escaneamento corporal. Escaneando o seu corpo de cima para baixo com o comando. Percebe, respira, solta. Percebe, respira, solta. E, ao mesmo tempo, claro, com a respiração abdominal. Pessoal, esse exercício não é meditação, tá? É um exercício preparatório para uma proximidade, para uma intimidade corporal e respiratória. A partir daí, a gente pode começar a falar em meditação, que é um outro assunto. Muito bacana, Gustavo. E aí entra muito nessa questão do corpo que eu falava anteriormente, né? O pensamento, emoção, né? Pensamento, emoção e comportamento. E nessa técnica que você passou, além de você estar, aí com certeza você está ativando, desativando, né, o simpático e reforçando o seu parasimpático. E o parasimpático, para quem não sabe, gente, o sistema simpático é o que vai gerar aquele tantos sintomas físicos desagradáveis, palpitação, coração acelerado, sudorese, que prepara o nosso corpo para uma luta, para uma fuga. E o parasimpático está associado com relaxamento. Então, isso que o Gustavo está falando, além de você... Porque o interessante disso que você está falando, Gustavo, é que você juntou tudo, né? Eu falava anteriormente sobre a rotulação das emoções, né? Situação, pensamento, emoção e comportamento, mas nessa técnica que você passou, além de você estar regulando a sua emoção de um ponto de vista sistema nervoso autônomo, né? Ativação parasimpática e diminuindo a atividade simpática, você também está trabalhando as questões de atenção, questão de pensamentos, no rótulo também dessa emoção. Então, assim, é interessante, gente, só para a gente fechar um gancho aqui, olha, eu falei logo no início da live muito sobre a questão da rotulação das emoções, e aí a gente vai entrar muito com essa parte do pensamento das emoções, né? O Gustavo, ele está falando muito dessa parte corporal, ou seja, logo no início eu falava também que a emoção ela é muito mais física do que a gente imagina. Porque a positividade tóxica, ela entra na ideia de que a emoção é simplesmente mental. Então, olha, se a emoção é mental, vamos partir do pressuposto que a emoção é algo só mental. Se é só mental, basta eu pedir, olha, não pensa negativo e fica feliz, e sente alegria. Se é algo mental, teoricamente eu vou pensar aqui que eu estou alegre e vou ficar alegre. Mas não é só mental. Tem a parte física, né? E tem a parte comportamental. Então, assim, para quem não viu lá no início, a gente falou, olha, pensamento, emoção e comportamento. A parte da emoção, isso que o Gustavo está falando, a gente consegue regular isso bem com essas técnicas. E, na verdade, né, Gustavo, você deu aí a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg do que é o seu trabalho aí, né? É muito mais do que... É só para a gente ter uma noção que a gente consegue modificar as sensações corpóreas, tá? E muita gente, enquanto você falava aí nos comentários, falando assim, ai, mas é muito difícil. Gente, um jogador de futebol, de basquete, se ele for, ele tem que treinar, quantas vezes ele tem que ficar treinando lá, jogar na cesta lá? Então, fazer isso que o Gustavo está falando
Não é fácil, não é uma tarefa fácil de fazer, mas é uma tarefa que resolve. É uma tarefa que tem um impacto muito positivo na regulação emocional. A partir do momento que você rotula a sua emoção, num ponto de vista cognitivo, você tenta dar um nome para ela, associado a isso, você pratica técnicas de regulação corporal, que é isso que o Gustavo está falando. E além disso, você tenta modular o seu comportamento no trânsito. Você está lá no trânsito, você tem um impulso da emoção, é você descer do carro e querer brigar, por exemplo, né? E dentro desse modelo ABC aí que eu falei mais cedo, a gente poderia até acrescentar a consequência, né? Olha, situação, pensamento, emoção, comportamento e consequência. Porque muitas vezes a consequência do seu comportamento, ela vai voltar e vai repercutir no seu pensamento inicial, na sua emoção e vai gerar uma cadeia. Então, por exemplo, a pessoa te fechou no trânsito, né? Você pensou, esse cara é um safado. Aí gerou uma emoção de raiva. Você desceu para brigar, só que aí você foi lá e bateu. Ou então você apanhou também, finge que você bateu. Aí vem a polícia e te prendeu. Essa prisão, ela vai mexer com a sua cognição de novo e vai fazer você pensar assim, por exemplo, nossa, eu fui preso, eu sou um bobo mesmo. Né? E aí já vai gerar uma outra emoção, que já vai gerar um outro comportamento, que você vai xingar o guarda, aí você vai aumentar a sua pena, e aí você começa a entrar num ciclo. E muitas vezes, se você... Oi? Sabe o ciclo no budismo? Ah, Karma. karma. Karma não é um destino que está traçado para mim, não. Karma são simplesmente as nossas ações gerando consequências, que geram ações, que geram consequências. É isso que é o karma. E, gente, isso que a gente falou aqui, gente, é difícil, tá? Olha, é difícil. Eu não sei se o Gustavo vai concordar, mas não é tão difícil. É um pouquinho difícil. Não é assim, impossível de fazer. Agora, isso, gente, isso transforma vidas. Isso transforma a sua vida. E é de graça, tá? De um modo geral, não é o melhor remédio que você tem que comprar na farmácia, o mais caro, não. São coisas... Ah, e só um detalhe, Gustavo, para você finalizar, é importante a gente pensar o seguinte, esse processo de regulação emocional, a gente está falando muito aqui de saúde mental, tá? Mas pessoas que têm desregulação emocional, por exemplo, elas têm mais chance de infartar, tá? Elas têm probabilidade muito maior de ter cânceres, neoplasias, doenças renais, doenças crônicas como diabetes, desregula tudo, tá? Então, assim, daria até uma outra live a gente falar depois, ô Gustavo. Isso, eu até queria te convidar para a gente fazer uma outra live. Assim, porque a medicina aqui do Ocidente, ela é muito baseada na doença. Tem um estudo interessante que ele pegou, eu não vou citar o livro, tá? Porque eu não quero falar mal de livro, até porque é a Bíblia de nós, de psiquiatras. Tem um estudo que foi feito por um grupo de psicólogos, que ele pegou o livro de psiquiatria e fez uma revisão desse livro, tá? E achou palavras assim, depressão, ansiedade, pânico, tristeza, raiva, ódio, só palavras negativas. E quando eles procuraram por palavras do tipo bem-estar, felicidade, sentido na vida, gratidão, relaxamento, sensação crônica de bem-estar, atenção plena. Ou seja, o livro ele é todo baseado na doença. E aí existe um conceito que é até relativamente novo, né, que é a psicologia positiva, que esse conceito, novo aqui no Ocidente, né, lá, aí eu sou mestre para falar que lá no Oriente isso não é novo, não, é milenar. Aqui para nós é algo novo, o seguinte, olha, beleza, chegou um paciente no meu consultório e esse paciente está com depressão, mas será que eu tirar ele da depressão resolve? Às vezes o paciente, ele não tem depressão, ele não tem a doença depressiva, ele não tem a ansiedade, ele não tem nada de doença, mas ele tem uma vida vazia. Ele não tem sensação de bem-estar, ele não tem um propósito de vida. Então a ideia da psicologia positiva é, olha, se existe aqui uma linha, entre aspas, uma linha da normalidade. Vamos colocar entre aspas. Abaixo dessa linha é doença. Mas será que simplesmente chegar na normalidade já tá bom? Gustavo, eu vou te falar uma coisa aqui, que quem tá assistindo a gente aí é para cair o queixo, tá? Tem um estudo que mostrou que uma sensação crônica de mal-estar,
E aí você vai me perguntar, defina mal-estar. Sempre tem um que quer atrapalhar a live e vai falar assim, então defina para mim mal-estar. Aí você vai no Google, você vai pegar lá o estudo, né? Depois quem me pediu, eu posso até mandar a referência. E essa literatura vai falar o seguinte, tiveram critérios que analisaram sensação subjetiva de bem-estar, sensação subjetiva de mal-estar. E aí, com análise, estudo grande, tá, Gustavo? Com análise lá estatística e tudo mais, essas doideiras que você é mestre aí, porque você é um físico, né? O tamanho de efeito na saúde física, tá? Uma pessoa que tem sensação crônica de mal-estar equivale a ela fumar 1,5 maço de cigarro por dia. Caramba. Diminui. Não só qualidade de vida, mas tempo de vida. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu que é cardiologista, ele é meio cético assim, com essas coisas de emoção. Então eu falei assim, olha, na cardiologia existe um score, que eles chamam de score de Framingham, eu não sei se pronuncia assim não, que é um score onde avalia o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular. Então, por exemplo, se a pessoa tem parente de primeiro grau que infartou antes dos 65 anos, se a pessoa fuma, se a pessoa é diabética, se a pessoa é sedentária, se a pessoa tem colesterol alto, enfim, cada item desse a pessoa ganha um ponto, ganha uma nota, e aí existe uma fórmula lá para calcular que vai falar, olha, o risco dessa pessoa infartar é baixo, é médio e alto. Medicina tudo é risco, a gente não dá certeza de nada, né? E eu falei com ele, em breve, e não muito longe, vai entrar nessa escala sensação subjetiva de bem-estar. Então, quando a gente trabalha a saúde emocional, engana quem pensa que nós estamos falando de emoção. Eu publiquei ontem ou anteontem, eu falei, olha, não existe esse negócio, saúde mental e saúde física. Não existe. Saúde é uma só. A gente é que separa para ficar didático. É algo didático. Olha, saúde mental, saúde física, é tudo junto. Então, uma pessoa que tem sensação crônica de mal-estar, ela está agredindo o seu corpo mais do que uma pessoa que fuma, segundo esse estudo, que não foi um estudo pequeno, tá? Interessante, por exemplo, olha só, eles pegaram, por exemplo, diário de freiras e olharam o que elas escreviam no diário. Aquelas freiras que tinham, que estava escrito no diário, que elas tinham mais relatos de emoções positivas, de bem-estar e tudo mais, elas viveram mais. Tem um outro estudo também que comparou aqueles cartõezinhos de beisebol dos Estados Unidos, dos americanos, né? Igual figurinha de alba aqui, de Campeonato Brasileiro. E eles pegaram os atletas que mais sorriam nas fotos e os mais caras fechadas. Claro que isso foi uma medida indireta de inferir o estado emocional que a pessoa estava. O jogador X, praticamente todas as fotos ele está rindo, ele está alegre. O jogador Y, ele fica só emburrado. E foi feita uma análise retrospectiva que mostrou que para aquelas pessoas que sorriam mais nas fotos, e aí claro que é uma medida indireta, não basta ficar sorrindo no Instagram e estar destruído por dentro. Mas nesse estudo, aquelas pessoas que sorriam mais em fotos, elas viveram mais. Então assim, Carol, me manda no direct aqui que eu mando para você a referência. Então assim, é interessante que nos últimos anos, a própria psicologia tem mudado a visão dela. No início, alguém falou de Beck, eu falei que o modelo ABC era de Ellis, enfim. O modelo inicial da terapia sempre pregou assim, a supremacia da razão em cima da emoção. Ou seja, eu penso, o meu pensamento determina a minha emoção e a minha emoção determina o meu comportamento. É o que muitos chamam, por exemplo, de segunda onda da TCC. Porque a cognitivo comportamental ela vem muito baseada em ondas. Primeira onda é algo mais comportamental. A segunda onda, o pessoal fala que o pensamento determina as emoções. Agora, a turma da terceira onda, que é a mais recente, já está invertendo a ordem. Não é o pensamento que manda nas emoções, é a emoção que determina o pensamento. Claro que chega uma hora aí que vai ser os dois, vai ter uma mistura no meio aí. Mas até quando a gente fala de razão, eu sou um ser racional, eu vou pensar com a razão, eu não vou pensar com a emoção. A razão nada mais é do que você raciocinar em cima das emoções.
Quando olha, eu estou, sei lá, a gente vê muito isso em relacionamento. A pessoa terminou um relacionamento e ela fala, não vou procurar mais. O coração está mandando eu procurar. A minha razão manda não procurar. Então eu não vou procurar. Só que a razão que está mandando essa pessoa não procurar está baseada numa emoção negativa que ela teve. Eu não vou procurar, porque se eu procurar de novo, vou ter uma sensação de felicidade, depois vou sofrer mais. Então essa razão é uma razão em cima para evitar uma emoção negativa que essa pessoa teve. Então, assim, falar de emoção aqui, daria para a gente falar assim, fazer uma outra live só de emoção aplicada em relacionamentos, por exemplo. Que é o que mais a gente vê. Relacionamentos, assim, as pessoas não conseguem regular as emoções, principalmente em términos de relacionamentos, e aí vira um caos a vida da pessoa, né? Eu acho que daria até um outro assunto. Vamos marcar essa live? Vamos falar disso? Vamos que vamos. Eu também topo. Eu quero comentar 2 pontos, já está ficando tarde aqui, o pessoal está cansado. Ponto. Primeiro, em relação à dificuldade, você frisou muito, não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível. E esse exercício que eu passei pode ser feito diariamente. A pessoa acordou, lavou o rosto antes do café, 10 minutinhos de respiração e relaxamento muscular. Isso vai ajudar muito. Então, não é fácil, mas aonde que está a dificuldade? Não é do exercício em si, é da pessoa por e sustentar a disciplina. A dificuldade é essa, não do exercício em si. Então, primeiro ponto, é possível. Então, faça um teste, sei lá, 3 semanas, 21 dias, e verifiquem como que a qualidade do dia de vocês vai mudar. Eu assino embaixo. Eu também. E o segundo ponto que eu queria dizer, eu sempre falo sobre isso recentemente, em relação a essa, digamos assim, a esse reconhecimento atual dessa prática, né, dessa abordagem como científica. Em agosto do ano passado, o Instituto Max Planck, da Alemanha, publicou um estudo seríssimo, onde eles mostraram a objetividade da prática de meditação. O nível de cortisol no cabelo, cortisol, para quem não sabe, é um hormônio ligado ao estresse, à depressão, à ansiedade. E a doenças físicas. Isso. Mas o nível de cortisol no cabelo diminuiu, Bruno, 70%. 70% após 6 meses de prática de meditação. Eles mediam esse hormônio a cada 3 meses. 3 meses, 6 meses, 9 meses. Durou 9 meses a pesquisa. Para quem não conhece o Instituto Max Planck, ele é um dos mais reconhecidos no mundo em termos de pesquisa de tecnologia. Então, assim, eu até fiz um vídeo sobre isso no YouTube, falando desse trabalho. Quem quiser também eu posso enviar. Eu fiz uma tradução do artigo, da cabeça do artigo científico, que traz essa pesquisa, revelando que a meditação, sim, ela tem um efeito objetivo, porque até então a gente ficava limitado ao subjetivo, né? Às percepções do meditante. Mas agora nós temos uma medida objetiva sobre a influência física da meditação. Então, assim, 2 coisas. Pratiquem, façam um teste, né? Vejam como vocês lidam com a realidade usando essa estratégia nova. E segundo, tenham domínio sobre o corpo de vocês, sobre a mente de vocês, porque isso é indelegável, pessoal. Vocês podem tomar remédio, podem procurar paliativos, mas no fim das contas é você com o seu corpo e com a sua mente. E é por meio do seu corpo e da sua mente que você vai experimentar o mundo. Então a sua experiência com o mundo é consequência da sua experiência com o seu corpo e com a sua mente. É isso. Perfeito. Sensacional, Gustavo. Muito, muito bacana. Vamos marcar uma próxima live, hein, Bruno? Vamos marcar, porque essa live ia ser 1 hora só, já acho que 1h30 já, né? Assim, é muito assunto e assim. E a sensação que dá, Gustavo, é que a gente está terminando isso aqui com muito assunto ainda para falar, né? Porque realmente. Oi? Pelo menos uma por mês, uma live por mês, rola. Rola sim. Vamos combinar sim. Eu acho que foi muito legal, tá? Essa associação nossa aqui, né? E só frisando que
essas coisas que o Gustavo está falando aí, gente, isso atualmente, isso não é visto. Muita gente acha que isso é medicina alternativa e tal. Não é tão alternativo, não, tá? Porque o que tem acontecido com as tendências atuais, Gustavo? Só para finalizar mesmo, assim. Essa prática budista aí que você falou muito bem, o que o Ocidente está fazendo agora, né? Assim, que é algo oriental. Ele pegou as técnicas do budismo e tirou a religião budista. Porque aí uma pessoa pode pensar assim, não, eu não vou mexer com meditação porque eu sou católico ou porque eu sou crente, né? O budismo é uma religião, né? Ou não sei como é que você chama, mas assim, as técnicas do budismo, elas funcionam de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista químico, de um ponto de vista de regulação emocional. Existe hoje uma modalidade psicoterápica que é o tratamento padrão ouro para quem tem transtorno de personalidade borderline. Eu e o Gustavo, a gente já conversou sobre isso em off, né? Que é a terapia dialética. Terapia dialética. É uma modalidade psicoterápica que foi criada, foi desenvolvida especificamente para tratar pacientes com transtorno de personalidade borderline. Ponto. A DBT, exatamente. É uma modalidade psicoterápica que foi desenvolvida para tratar pacientes borderlines, pacientes suicidas, pacientes com automutilação. Ok. Hoje em dia, já tem vários estudos mostrando outras aplicações dela. Por exemplo, transtornos alimentares, fases, às vezes, de algumas fases do transtorno bipolar, enfim. Mas o que é a DBT? O que é a cognitivo-comportamental dialética? Ela pega alguns elementos, principalmente da abordagem behaviorista, que é aquela abordagem da primeira onda da TCC, e acrescenta, ela mistura a terapia cognitivo elementos da cultura oriental, que é isso que o Gustavo está falando aqui. Então, o que ela fez? Ela pegou a parte da terapia que já era clássica aqui e juntou, tirou a parte religiosa, porque aí, o que ela quis fazer? Ela aplica a qualquer pessoa. Eu não estou querendo que você se torne um budista. Não, eu sou católico, eu não vou virar eu não quero ser budista. Mas as técnicas usadas por eles funcionam num ponto de vista científico. E aí ganharam outros nomes, mindfulness e por aí vai, né? E também daria outro assunto, né, Gustavo? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí, né? Deixar o Gustavo finalizar também. Mas é só para finalizar. Meditação é um patrimônio da humanidade. Antes de ser uma religião, porque o Buda não fundou uma religião, o Buda veio depois. O Buda não fundou a religião. Ele sentou e descobriu e apresentou esse método. Então, a meditação é um patrimônio da humanidade. Então, se você é cristão, judeu, muçulmano, você pode sim meditar. Não tem nada a ver com o budismo. E outra coisa, né? Se provocou um bem-estar, se resolveu os conflitos existenciais, meu amigo, me apresento, né? Porque nós estamos vivendo uma época, precisamos de equilíbrio, nós precisamos dessas ferramentas, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Quem estiver aqui na região de Belo Horizonte, Lagoa Santa, vem aqui conhecer o Centro Zen Flor de Lótus, vai no site centrozenflordelotus.org, tá? Tem no Instagram aí. Bruno, obrigado pela oportunidade. Ô, Gustavo, eu que agradeço, tá? Você ter aceitado o convite. Ele falou quem estiver em Belo Horizonte, quem não estiver em Belo Horizonte também, entra na página do Gustavo, segue o Gustavo, porque em tempos de redes sociais, tá, gente? É difícil a gente achar. Hoje em dia, praticamente todo mundo, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, eu tenho medo até de ser cancelado. Mas muita gente, às vezes, que está aí desempregado, passando alguma dificuldade, quer se aventurar sendo terapeuta na internet. Então, assim, tá cheio de gente se propondo a fazer terapia sem ter muito preparo. E o Gustavo, eu sei que essa parte de meditação e tudo mais, ele é muito responsável. Então, você está em Belo Horizonte, contacta ele. Se não tiver, também vai lá, assiste os vídeos dele, que vocês vão gostar. Eu mesmo me encantei pelo trabalho dele. É um cara muito bacana, vale a pena seguir ele. E, gente, muito obrigado a todos vocês aí, tá, que acompanharam a gente. Essa live, ela vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, eu devo colocar ela lá hoje ainda,
Quem não viu, quem quiser ver de novo, pode entrar lá, que ela vai estar lá. Quem perdeu aqui o Instagram do Gustavo, lá no meus stories, tem a chamada para essa live, que vai ficar até amanhã rodando lá então. Então, se você entrar nos meus stories, você consegue localizar o Gustavo. Tá bom, gente? Um beijo no coração aí de todo mundo. A gente vai fazer mais. Olha só, e não é porque é a gente que está fazendo, não. Mas o que tem aqui nessa live aqui, se vocês pegarem o que a gente falou aqui e aplicar na vida de vocês, no mínimo você vai melhorar muito, tá? No mínimo você vai melhorar muito. Então, eu acho que é algo que vale a pena. Quem perdeu, quem quiser ver de novo, quem quiser, enfim, vai estar lá no YouTube, tá bom? Beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus. Gustavo, um grande abraço. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Abraço, boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.